Olá, tudo bem? Sou professora Rose Viana, professora de língua portuguesa. Ministro aula há alguns anos em vários cursos, na verdade, preparatórios para concursos públicos. E nós temos aí conseguido mostrar aos alunos essas várias complicações que essas bancas tentam mostrar aos diversos candidatos. E graças a Deus nós temos conseguido êxito nesse nosso percurso, nessa nossa caminhada. Neste curso vamos tentar facilitar aí essas complicações, as complexidades que as bancas apresentam a você. Em princípio, hoje nós vamos trabalhar aqui apenas com a introdução à gramática. Quero mostrar a você a visão global, apenas uma visão geral do que sejam essas estruturas morfossintáticas. Durante o nosso curso, então, nós vamos mostrar as particularidades relacionadas a essas regras gerais. Tá? Eu vou mostrar aqui a você, no nosso primeiro encontro, eu quero apenas falar sobre a introdução à gramática. Tá? E nós vamos começar aqui simplesmente definindo o que seja frase. Tá? Coisa simples, coisa básica a você. Então, eu coloquei aqui, frase é simplesmente todo enunciado que possui um sentido completo. Todo enunciado que possui um sentido completo que seja capaz de estabelecer uma comunicação entre os seres. Se a frase estabelece essa comunicação, se o enunciado estabelece uma comunicação, se é claro o enunciado entre seus interlocutores, isso então é considerado uma frase. Eu tenho vários exemplos aqui a você. Por exemplo, você diz ao seu interlocutor bom dia, você diz boa tarde, boa noite. Bom dia. Foi capaz de estabelecer uma comunicação entre seus interlocutores, então é considerado uma frase. Você teria, por exemplo, no exemplo B, vamos embora daqui. Também é capaz de estabelecer uma comunicação entre seus interlocutores. Isso também é considerado frase. Eu tenho um terceiro exemplo. Nossa equipe está treinada, portanto, não há motivos para preocupações. Também é um enunciado capaz de estabelecer uma comunicação entre seus interlocutores. Se é capaz de estabelecer uma comunicação entre seus interlocutores, isso também é considerado frase. Veja bem, você não pode confundir frase com oração. Existe uma diferença, tá? Oração é a frase estruturada em torno de verbo. Preste bem atenção. Eu disse a você aqui que oração é a frase. Preste atenção. Oração é a frase. Então, veja. Toda oração que também seja capaz de estabelecer uma comunicação é considerada uma frase. Nem toda frase é uma oração. Para que a frase seja considerada uma oração, é necessário que ela apresente a frase, apresente em sua estrutura um verbo. Galerinha, preste atenção. Uma oração só é caracterizada dessa maneira se trouxer, na verdade, em sua estrutura, um verbo. É o verbo que, na verdade, é a espinha dorsal da oração. Então, entenda. A quantidade de verbos é que marca a quantidade de orações. Eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Eu tenho X verbos, eu tenho X orações. Tá? Então, para que esta frase se torne uma oração, é necessário que em sua estrutura apareça necessariamente um verbo, tá? Então, você notou a diferença. Vou voltar aqui só para mostrar aqui uma coisa a você. Olha só. Veja, bom dia. Bom dia é uma frase. Não traz verbo. Não é oração. Vamos embora daqui. Você tem vamos embora. Ó o verbo. Ó o verbo. É um enunciado capaz de estabelecer uma comunicação. É uma frase. É uma frase que apresenta um verbo. Então, além de frase, isso passa a ser uma o quê? Oração. Olha aí que legal. Um só verbo, uma só oração. Nossa equipe está treinada, portanto, não há motivos para preocupações. É frase, porque foi capaz de estabelecer uma comunicação, esse enunciado. Só que agora veja, nossa equipe está, verbo, treinada, portanto, não há motivos. Outro verbo.
Se há verbo, há oração. Então não é apenas uma frase, é uma oração. Só que aqui eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, então é lógico que aqui eu terei duas o quê? Orações. Olha aí, como é que é legal. Tá vendo? Capaz de estabelecer um enunciado capaz de estabelecer um sentido completo, uma comunicação entre seus interlocutores, isso é frase. Aparece verbo, isso é oração. Número de verbos, número de orações. Um verbo, uma oração, dois verbos, duas orações. Dois ou mais verbos, duas ou mais orações. Entendeu aqui a diferença, então? Então, não confunda. Significa dizer, então, que nem toda frase é uma oração. Mas toda oração capaz de estabelecer o enunciado de sentido completo é uma frase. Ok? Isso ficou claro a você, sim? Deixe-me apagar aqui para mostrar outro detalhe a você. Pronto, isso vai ficar tranquilo, nós vamos acabar com essas complicações. Como eu falei a você inicialmente, a minha intenção nesta primeira aula é mostrar a visão geral da gramática, tá, galerinha? Depois eu venho mostrando as várias particularidades relacionadas a essas regras gerais que eu estou mostrando a você, tá? Então, vamos ver. Já conceituei oração a você, frase estruturada em torno de verbo, agora vamos aqui a período. Rose, o que é período? Período é a frase período é a frase. Ainda estamos falando de frase, enunciados de sentido completo. Período é a frase formada por uma ou mais o quê? Orações. Uma ou mais orações. Eu tenho uma oração, olha só, eu tenho uma oração, eu já tenho um período. Tudo bem? Eu já tenho um período. Eu tenho duas ou mais orações, eu também tenho um período. Mas qual é a diferença? Deixe-me voltar aqui para você. Na verdade, deixe-me adiantar aqui para mostrar. Quando eu tenho uma só oração, olha, eu tenho uma só oração, o meu período já é considerado o quê? Simples. O que é um período simples, Rose? É aquela frase constituída apenas em torno de uma só oração. Uma oração, um verbo, uma só oração, o seu período é o quê? Simples. Dois verbos, duas ou mais orações, então o seu período já passa a ser composto. Período simples, constituído por uma só oração. Período composto, constituído por duas ou mais orações. Quer ver? Eu vou voltar àqueles outros exemplos que eu havia colocado a você lá em frase, quando eu conceituei frase. Deixe-me só voltar aqui um minutinho. Olha só. Bom dia. Isso daqui não há verbo, então isso daqui é apenas uma frase. Vamos embora daqui. Enunciado de sentido completo. É frase. Opa, há um verbo aqui, Rose, então é oração. Uma só oração, porque só há um verbo. Uma só oração. Só há uma oração, então já é período. Só que agora o período é o quê? Simples. Olha aí, ó. Simples demais. Nossa equipe está treinada, portanto não há motivos para preocupações. Enunciado de sentido completo, isso é uma frase. Opa, eu tenho aqui um verbo, eu tenho, cadê o outro? Aqui, ó, dois verbos, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Só o fato de eu já ter oração, eu tenho período. Só que como são duas orações, o meu período agora já passa a ser o quê? Composto. Entendeu a diferença? Coisa básica, coisa simples, para você começar a entender todo esse processo morfossintático com o qual vamos trabalhar daqui em instantes. Deixe-me passar agora aqui, deixe-me só apagar. Você já entendeu o que é frase, a diferença entre frase e oração. E o que é, na verdade, um período simples, período composto, já coloquei a você. Agora, eu só quero que você preste atenção num detalhe. Quando nós falamos em período composto, nós temos logo de pensar em dois processos. Nós temos o período composto por coordenação e nós temos o período composto por subordinação. Ainda aqui nesta aulinha eu vou tentar diferenciar a você o que seja um período composto por coordenação, o que seja um período composto por subordinação. Só que durante o nosso curso, um pouquinho mais para frente, eu vou falar detalhadamente sobre cada um desses períodos. Em princípio, eu só quero que você pense nisso, ó. Se o período é composto, necessariamente eu preciso pensar em uma coordenação ou então em uma subordinação. Tá? Não podemos falar em período composto sem pensar em um desses dois processos. Galerinha, um período simples, simplesmente é chamado de oração
absoluta, só para você ter uma ideia. Algumas provas trazem assim, ó, marque o item que apresenta uma oração absoluta. Marque o item que apresenta uma oração absoluta. Ora, o que é uma oração absoluta? Qualquer período simples. Todo período simples é considerado uma oração absoluta, tá? Então, pensei em período simples, pensei em oração absoluta. Pensei em período composto, pensei em período composto por coordenação ou então período composto por subordinação. Períodos esses que vamos trabalhar, tá, um pouquinho mais à frente, ou com os quais vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. Vamos continuar então aqui. Vou voltar um pouquinho a essa estrutura oracional, tá? Ó, vamos falar agora apenas de oração. Você se lembra, já diferenciei, já mostrei a você. Oração é aquela frase. Só que é aquela frase estruturada em torno de um verbo, tá? Oração é aquela frase estruturada em torno de um verbo. Então, significa dizer que o verbo, ele é considerado a espinha dorsal da oração, tá? Por quê, na verdade? Porque a gramática considera 3 elementos fundamentais capazes de constituir uma oração. De que 3 elementos nós estamos falando? Galerinha, uma oração, ela só é considerada assim se ela contiver, em regra, esses 3... Em regra, veja o que foi que eu falei. Em regra, se ela apresentar estes 3 elementos fundamentais. Oração é oração mesmo se ela apresentar um sujeito, um verbo, espinha dorsal da oração, e o seu o quê? Complemento. Então, quando eu percebo em uma determinada estrutura, sujeito, verbo, complemento, que são os 3 elementos fundamentais para a constituição de uma oração, sim, eu já logo vou pensar em uma oração, só que detalhe. Quando a minha oração apresenta esses 3 elementos, nós falamos, na verdade, que ela é uma oração autônoma. Olha só, nós falamos que ela é uma oração autônoma. Nós falamos que ela é uma oração sintaticamente independente. Veja só e você saberá aonde eu quererei chegar. Sintaticamente independente. Ou, simplesmente, como a gramática chama, quando uma oração apresenta os seus 3 elementos fundamentais, não necessariamente nesta ordem, eu poderia inverter estes elementos, mas eu precisaria contemplá-los no meu período. Quando uma oração apresenta esses 3 elementos fundamentais, ela é autônoma, ela é sintaticamente independente, ou você ainda pode dizer que ela é uma oração, o quê? Coordenada. Olha só que legal. Oração coordenada. Então, o que é uma oração coordenada, já para definir a você? O que é uma oração coordenada? É aquela oração que, em geral, em regra, apresenta os seus 3 elementos fundamentais. Enquanto eu vejo sujeito, verbo, complemento, essas estruturas formando o meu período, eu já penso logo em uma oração coordenada. Eu já penso logo em uma oração autônoma e em uma oração sintaticamente independente, tá? Então, você tem aqui, vou falar novamente para você não esquecer, preste bem atenção. Sujeito, verbo, complemento são os 3 elementos fundamentais que estabelecem uma oração. Sujeito, verbo e complemento, eles não precisam necessariamente se apresentar nesta ordem, mas aparecendo no meu período, eu já penso logo em uma oração coordenada. Tudo bem? Ok? Isso ficou claro a você, hein? Vou apagar aqui, que eu vou mostrar um outro detalhe. Oração coordenada, você já sabe, sintaticamente independente, uma oração autônoma, tá bom? Olha, eu coloquei para você, é uma oração coordenada. Também chamada de sintaticamente independente, não se esqueça dessa expressão, porque ela é muito cobrada em prova também, tá? Estruturas sintaticamente independentes. Deixe-me apagar aqui. Olha só, coloquei alguns exemplos para você. Ó, o motorista avançou o sinal, mas o guarda não anotou a placa do carro. Veja bem, deixe-me colocar aqui. Veja bem, eu tenho o motorista avançou o sinal, um verbo, ó, avançou o sinal, um verbo, mas o guarda não anotou outro verbo. Opa, 2 verbos, eu já tenho aqui quantas orações? 2. Se eu tenho 2 ou mais orações, veja que aqui eu já tenho um período, o quê? Composto. Olha aí, ó, eu já tenho um período composto. Agora, veja que legal. O motorista avançou o sinal. Vamos pensar só, já que são 2 orações, vamos pensar aqui só na primeira, ó. Quem foi que avançou o sinal? O motorista. Olha o sujeito.
Isso aqui é o sujeito, Rosé, aqui, ó, sujeito, sujeito, verbo. Agora, por extensão de conhecimento, se este é o meu sujeito, se este é o meu verbo, o sinal, então, só pode ser o complemento. Que tipo de complemento é este, Rosi? Não se preocupe com isso agora. Mais tarde nós vamos trabalhar com os complementos desses respectivos verbos, tá bom? Primeiro eu só quero que você pense nisso, ó. O motorista sujeito, avançou o verbo, o sinal complemento. Note que quando eu parei aqui, ó, deixei de analisar a minha primeira oração, eu percebi que ela, por si só a primeira oração, ela por si só já traz os elementos fundamentais. Ó, sujeito, verbo, complemento. Não necessariamente nesta ordem, mas ela já apresenta esses três elementos. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Significa dizer que esta minha oração, ela já é considerada uma oração o quê? Coordenada. Olha só que legal. Oração coordenada. Pronto. Olha aí. Quando você tem, mas o guarda não anotou a placa. Eu estou trabalhando com outro verbo, eu preciso ter a consciência de que estou trabalhando com outra oração. Tá? Outro verbo, outra oração, novamente, sujeito, verbo e complemento. Entenda uma coisa. Se eu vejo num período, por exemplo, um verbo, eu vou pensar uma vez, sujeito, verbo, complemento. Se eu vejo num período 2 verbos, eu tenho de pensar o seguinte, em regra, eu precisaria encontrar 2 vezes, sujeito, verbo, complemento. Se eu leio um período com 5 verbos, neste mesmo período, eu já preciso pensar logo em 5 vezes em sujeito, verbo, complemento, porque cada oração, em regra, apresenta essas estruturas, sujeito, verbo e complemento. Tá? Então, eu tenho segunda oração, mas o guarda não anotou a placa do carro. Opa, quem foi que não anotou a placa do carro? Rose, o guarda. Aí, ó, o guarda. Pronto, eu já tenho o sujeito. Sujeito, não anotou verbo, por extensão de conhecimento, a placa do carro só pode ser o complemento. Segunda oração, sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Se eu tenho na minha segunda oração os 3 elementos fundamentais capazes de estabelecer essa estrutura oracional, eu aqui também tenho uma outra oração, o quê? Coordenada. Veja se você não entende isso. É uma outra oração coordenada. Note para você entender aqui direitinho. Se nós apagássemos a segunda oração, ó, vou apagar a segunda oração. Veja que a primeira, ela não apresenta um prejuízo gramatical. Por que ela não apresenta um prejuízo gramatical? Porque ela continua com seus elementos fundamentais. Sujeito, verbo e complemento. Se eu apago a segunda, perdoe-me, a primeira oração aqui, ó, estou agora apagando a primeira. Pense na primeira oração apagada. Ó, apaguei a primeira, eu tenho o guarda não anotou a placa do carro. Apagando a primeira oração, eu teria um prejuízo sintático na segunda? Não. Por quê? Porque na segunda oração eu ainda tenho sujeito, verbo e complemento. Veja que eu não estou falando de interpretação, eu não estou trabalhando com a parte semântica. Porque quando eu apresento isso, geralmente o aluno pensa, Rose, se você apagar aqui, por exemplo, a primeira oração, eu só voltei assim, ó, mas o guarda não anotou a placa do carro. O que é isso? Não significa muita coisa, mas o guarda... Nós não estamos falando de sentido, nós estamos falando apenas de estrutura sintática. Eu não estou relacionando semanticamente as duas orações, eu estou relacionando as duas orações sintaticamente. Então, nós só estamos falando de uma oração que apresenta, independentemente da outra, apresenta sujeito, verbo e complemento. Nós estamos falando de uma segunda oração que apresenta, independentemente da outra, sujeito, verbo e complemento. Nós não estamos trabalhando com essa estrutura semântica. É lógico que para entender a segunda oração, eu vou precisar da primeira. Mas é para entender, é para trabalhar com a interpretação, é para entender isso, mas nós não estamos trabalhando com semântica, só parte sintática. Então, se eu tenho sujeito, verbo e complemento, tem uma coordenação. Se eu tenho sujeito, verbo e complemento, tem uma outra coordenação, eu tenho 2 orações coordenadas. Se eu tenho 2 orações coordenadas, o meu período que é composto só pode ser composto por coordenação. Olha aí a diferença. Tá vendo? Período composto por coordenação. É assim que funciona. Quer ver só? Vou mostrar aqui um outro exemplo para ficar muito mais claro a você. Mostrar um outro exemplo. 3 orações
3 vezes sujeito, verbo, complemento. 3 vezes. Agora pense nisso aqui, ó. Vou mostrar aqui outro. Ó, os infelizes afirmaram que a caminhada havia sido longa. Preste bem atenção. Os infelizes afirmaram, um verbo, que a caminhada havia sido, locução verbal, é considerado verbo do mesmo jeito, tá? Havia sido, locução verbal, longa. Tenho 2 verbos, tenho 2 orações. Se eu tenho 2 orações, o período já é o quê? Composto. Meu período já é composto. Agora pense bem. Se eu tenho 2 orações, eu preciso ter 2 vezes sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. 2 vezes, porque são 2 verbos, porque são 2 orações. Então, vamos encontrar o sujeito, o verbo e o complemento da primeira oração. Primeiro verbo aqui. Os infelizes afirmaram que a caminhada havia sido longa. Rose, quem afirmou alguma coisa aqui? Os infelizes. Os infelizes. Ó, sujeito, sujeito. Verbo, vou colocar aqui, afirmaram. Opa, só que quem afirma que não está afirmando algo, Rose? Sim. Cadê o complemento? Esses infelizes afirmaram o quê? Que a caminhada havia sido longa. Aqui está o complemento. Olha só. Sujeito, verbo e complemento. Agora, só imagine aqui comigo. Veja que aqui eu tenho outro verbo. Aqui eu tenho outra oração. E eu senti uma vontade imensa de apagar a segunda oração. Então, eu estou apagando, ó, a segunda oração. Apaguei. Pronto. São 2 orações. Eu quero apagar a segunda, senti vontade. Então, já apaguei a segunda oração. Se eu apago a segunda oração, veja comigo. O que resta na primeira? Sujeito e verbo. Se você pensar bem, está faltando uma estrutura aí para completar o meu período. Porque pelo que já sabemos, pelo que vimos, o período ele é constituído por sujeito, verbo e o quê? Complemento. Primeira oração, eu tenho sujeito, eu tenho verbo, só que me faltou o complemento quando eu retirei a segunda oração. Significa dizer o quê? Que aqui eu tenho já, entre ambas as orações, não mais uma relação de independência, mas uma relação de dependência sintática. Apago a segunda, falta um elemento fundamental na primeira. Se falta um elemento fundamental na primeira, significa dizer que entre as minhas orações eu não tenho mais um processo de independência, eu tenho um processo de dependência sintática. E processo de dependência sintática não é mais um processo de coordenação, é um processo de subordinação. Olha só. Processo de subordinação. Que legal. Então, se existe uma dependência entre ambas as orações e o processo é de subordinação, então o meu período só pode ser período composto, só que agora por subordinação e não mais coordenação. Olha aí que legal. Você já trabalhando o período composto já inicialmente. Está vendo? Acho que fui clara, sim? Tá? Os infelizes afirmaram, só para recapitularmos, sujeito, verbo, falta o que, Rose? Complemento. Cadê meu complemento, Rose? Nossa, é a segunda oração. Retira a segunda oração, está me faltando um elemento fundamental. Então, na verdade, eu não tenho orações independentes, eu tenho orações dependentes. Se eu tenho orações dependentes, dependência lembra sempre subordinação. Período composto por subordinação, ok?